Alô, Pai do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Pai do Senhor para todos. Da página Assembleia de Deus, Portal do Avivamento. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos aqui a convite do pastor André. Aleluias. Vamos caminhar. Vamos dar glória a Deus. Vamos compartilhando, vamos dando glória a Deus e vamos penetrar na palavra. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, Cícera. A paz do Senhor, Alexandra Silva. Damiana, a paz do Senhor. Vamos compartilhando, o povo de Deus. Compartilha aí. Nós vamos ministrar uma palavra, orar por vocês. Aleluias. Deixa aí o seu pedido de oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Seu pedido de oração. E vamos compartilhar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Jesus. Vamos compartilhar, povo de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo é dele, Jó. Você não tem motivo. Aleluia. Eu vou adorar. Aleluia. Aleluia. Vamos compartilhar. Pega o link da página. Aleluia. Pegue o link da página. Leve lá no grupo do Zap. Compartilhe lá no Zap. Nos grupos do Zap. Com as pessoas que estão no Zap. E nos grupos que estão aí ligados ao Facebook. Porque já eu quero orar por vocês. E já quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor André, aí em São Paulo, a todo o ministério, sua esposa, aos obreiros que faz live aqui nessa página, a paz do Senhor, fique aí comigo e vamos compartilhar e dar glória a Deus. É hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É mesmo assim, Deus. Bendito sejas o nome do Senhor. Vamos continuar compartilhando. Que eu quero ministrar uma palavra, orar por vocês e ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Aleluias. E o louvor. Continue aí. Continue compartilhando. Porque eu quero
em nome de Jesus, está já ministrando a palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar com vocês a mensagem que Deus me confiou, que Deus falou no meu coração, tá? Simone Gomes, vamos orar. Mônica, a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos continuar aí ligado, vamos continuar dando glória a Deus, vamos continuar no Espírito e vamos continuar também na direção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sim, meu Deus. É mesmo. Gilândia. A paz do Senhor, Gilândia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar compartilhando a nossa live em nome de Jesus, porque Deus tem uma palavra tremenda para os nossos corações nesta tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É, Jesus. Sim, Deus. A paz, Jéssica. A paz do Senhor. Quantos aí precisam de oração? Preciso orar por vocês. Eu vou estar orando por cada um de vocês nesta tarde. Estamos aqui em nome de Jesus. Vá compartilhando aí o máximo, vá compartilhando a live, porque Deus tem uma palavra especial para o teu coração, para o meu coração, no nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele está conosco nesta batalha. Falta 3 minutos para mim estar orando por vocês, orando pela sua vida. Em nome de Jesus. A igreja é mais do que vencedora. A igreja, ela não perde batalha. A igreja caminha triunfantemente. A igreja caminha glorificando, exaltando, magnificando. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Oremos, Pai Celestial, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, na autoridade do Teu nome, na autoridade daquele que vive e reina para todo sempre. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, ao nome de Jesus se dobre todos aqueles que precisam da salvação, precisam da tua graça, precisa da tua direção, precisa de ser tocado, precisa, ó Deus, de uma cura, precisam de uma porta aberta. Em nome de Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor está conosco nessa batalha, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor está conosco para abrir as portas, abrir as comportas. Continue compartilhando aí, no nome de Jesus. Deus é o Senhor que faz o impossível, é o Senhor que cumpre com a sua palavra. Entra na vida desta mulher, entra na vida deste homem, porque eu creio no mover do teu Espírito,
Eu creio no mover de Deus. Eu creio no mover do Senhor dos Exércitos. Nada, absolutamente nada pode mover, aleluia, o Espírito de Deus, senão um coração quebrantado, senão um coração voltado para Deus. Aleluia, estende as tuas mãos agora, move as tuas mãos agora, estende as mãos potentes, as mãos poderosas, as mãos que faz todas as coisas, as mãos de Jesus. Eu acredito piamente, Senhor, que a vitória é nossa, que a vitória é da tua igreja, que a vitória é de todos aqueles que acreditam na tua palavra, acredita na Bíblia, acredita que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Deus, aleluia, eu acredito no mover do teu Espírito, eu acredito no mover de Deus, eu acredito no mover do milagre, eu acredito no mover do impossível, da porta que está fechada, o Senhor abrirá. Senhor, não há condições, mas tu és a condição, tu és Deus, tu és eterno, tu és leão da tribo de Judá. Labaia sobria da cama sé miande foriquia, la mandeleia sobre candaraia, em nome de Jesus. Opera nesta tarde, realiza nesta tarde, nos dê vitória nesta tarde, no nome de Jesus, no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, nesta tarde, em nome de Jesus. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 1 a seguir. Mateus capítulo 27, do versículo 1 a seguir, que diz: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formava juntamente um conselho contra Jesus, para o matarem, e imediatando o levaram e encontraram ao governador Pôncio Pilato. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe rápido, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Glória a Deus. Eu quero ler ainda aqui, Mateus 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aleluia. Agora, Mateus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo
a Timóteo, no capítulo 4. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por expersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, e eu dou glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero nesta tarde, em nome de Jesus, falar para vocês uma palavra da parte de Deus. Mostrar na Bíblia, porque a Bíblia ela é a base da nossa regra de fé. A Bíblia ela é a palavra de Deus. É ela que garante o ensinamento, é a palavra de Deus que garante a estrutura espiritual para cada um de nós, para cada um dos salvos, para cada um que necessita do ensinamento da palavra de Deus. E qual é o ensinamento e o estudo nesta tarde da palavra de Deus? É que algumas coisas, vá compartilhando aí, por favor. Compartilha aí o link da página lá num grupo do Zap. No Zap, lá o link da página. E compartilhe também nos grupos do Face, tá bom? Vão compartilhando aí que eu vou ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. E quando nós lemos a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, é o ensinamento de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque são dela, é ela que testifica de mim. Jesus disse também que a Bíblia, ela é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas isto fala da palavra de Deus, o ensinamento da palavra. Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que quando ele foi assunto ao céu, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo lembraria a nós tudo que Jesus falou aqui na terra. O Espírito Santo, ele lembraria a nós a sua igreja. E o mais interessante é que o papel do Espírito Santo é este mesmo, é de lembrar a palavra, é de colocar a palavra em nossos corações. A Bíblia, ela não deixa dúvidas, a Bíblia, ela não deixa incertezas,
a Bíblia, ela não está escrita assim, será, talvez, eu acho, não. Porque diz a segunda carta de Pedro, diz que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, escrita pelos homens, mas não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E qual é a mensagem que eu trago nesta tarde? É uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de Deus. Aleluia! Eu quero tratar hoje sobre dois assuntos: o suicídio de Judas Iscariote e a carreira de o apóstolo Paulo. Acabei a carreira. Esses dois extremos. Primeiro, o suicídio de Judas Iscariote. E também eu quero tratar com os irmãos sobre Paulo disse: acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo que também a sua carreira acabou. Mas qual é a diferença da carreira final de Paulo e a carreira final de Judas? Qual é a diferença de Judas para Paulo, de Paulo para Judas? Hein, meus irmãos? Tem diferença ou não tem? De como Judas acabou a carreira e de como Paulo acabou a sua carreira, como diz em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Qual é a diferença? Tem muita diferença. Vamos lá. Quem era Judas? Judas era discípulo de Jesus. Judas andava com Jesus. Qual é o tema desta tarde? O que a Bíblia diz com respeito ao suicídio? É o tema que eu quero abordar. Porque Deus, irmãos, tem que levantar pessoas corajosas, pessoas verdadeiras, para ministrar o que diz a Bíblia, para tirar as dúvidas, para tirar as incertezas, para tirar a confusão do diabo. Deus precisa, porque tem muita gente que não lê a Bíblia, tem muitas pessoas que não estudam a Bíblia, tem muitas pessoas que não sabem o que é que a Bíblia diz sobre suicídio. Lamentavelmente, um pastor tirou a sua própria vida, um pastor presidente, se é presidente de uma igreja, não sei. E está um alvoroço, irmãos, no Zap, nas redes sociais, que um pastor tirou a sua própria vida. Ele perdeu a oportunidade que Deus havia dado para ele, tirando a sua vida. Que Deus tenha misericórdia da família desse pastor, misericórdia dos seus filhos, misericórdia da igreja. Até peço oração. Como é o nome dele? Aleluia. Vê se você acha aí, pastora Kézia, o nome do pastor. Pastor Júlio César. Ele tirou a sua própria vida. É o que a gente sabe. Que Deus tenha misericórdia da sua família. Mas eu quero aqui tratar com os irmãos o que a Bíblia diz sobre suicídio. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Alguém na Bíblia, pastor, se suicidou? Alguém na Bíblia? Houve suicídio na Bíblia? No Velho Testamento? Houve. Houve também suicídio no Novo Testamento? Também houve. Mas como é que a Bíblia trata sobre isso? É pecado, pastor? Perde a salvação? Alguém que
tira a sua própria vida, o ser humano, ele perde o céu, porque eu não vejo, irmãos, ninguém tocando nesse assunto. Eu não vejo ninguém pregando na live e nem lugar nenhum falando o que é que a Bíblia diz sobre o suicídio. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não se cala. Ela tem um ensinamento. É ela quem diz. É ela que nos orienta. Mas pastor, o que é que o senhor vai dizer? Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Eu vou pregar o que a Bíblia diz. Será que a solução é tirar a vida, irmãos? Será que a solução é deixar de viver? Porque a gente fala assim, ó, ninguém pode impedir o plano de Deus, nem pai, nem mãe, nem filho, ninguém, nem patrão, nem juiz, nem deputado, nem vereador, ninguém pode destruir o plano de Deus na minha vida. O único que pode sou eu. Eu posso destruir o plano de Deus. Eu posso impedir na minha vida o plano de Deus. Como Judas. Vamos falar sobre Judas. Judas era discípulo, andou com Jesus. Judas viu os milagres que Jesus fazia. Judas acompanhou Jesus um bom tempo. Por 3 anos, Judas andava com Jesus, estava com Jesus. E quando Jesus estava, assunto quase terminando seu ministério, a Bíblia diz que Jesus seria vendido. Seria vendido por alguém, como estava profetizado lá em Zacarias. Jesus seria vendido. E a Bíblia diz que em 13 de João, aquele que comigo coloca a mão num prato, esse me trairá. E quando Jesus foi lá para o Getsemane, prensa de azeite, orar, gemer, buscar a Deus, a Bíblia diz que os discípulos ficaram à parte dormindo. E Jesus foi orar. Judas já tinha ido receber o dinheiro, porque Judas vendeu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas. E quando Judas vendeu Jesus, Judas disse: eu sei aonde ele ora, eu sei aonde ele está, eu sei aonde o mestre está. E alguém disse: você tem certeza? Tenho certeza. Venha comigo. Judas pegou o dinheiro, colocou no bolso e saiu para vender Jesus. E com ele vinha os soldados, com ele vinha as tochas na mão, porque era a noite. E diz a Bíblia que quando Judas chegou no Getsemane, Jesus disse para o discípulo: levanta todos que eu já venci a batalha. Porque aquele que me traz já está vindo aí, está chegando aí. E diz a Bíblia que Jesus disse: o que vós tem de fazer, fazer depressa. E aconteceu o quê? Quando Judas beijou Jesus, quando Judas beijou Jesus, Jesus disse: é com beijo que tu trai o Filho do Homem. E naquele beijo de Jesus, de Judas para com Jesus, Judas estava entregando o mestre. Era um sinal: a quem eu beijei, a quem eu beijar. E ali agarraram Jesus. Pedro puxou sua espada, cortou a orelha de Malco. Jesus foi lá e disse: guarda a tua espada, Pedro. Aquele que com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido, Pedro. E agora Jesus vai
de encontro à multidão. E Jesus é preso. E Jesus agora é arrastado. Preste atenção em Judas. E Judas sai silenciosamente. Jesus vai ser julgado. E começa o julgamento de Jesus. E Judas se arrepende de ter vendido o mestre. No capítulo 27 de Mateus, ele chega diante do templo, joga o dinheiro no chão e diz assim: eu vendi o justo, eu vendi o inocente, eu vendi o Filho de Deus, eu vendi o Nazareno, eu vendi aquele que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo, o Filho de Deus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E agora Judas, no capítulo 27 de Mateus, entrega as moedas, joga as moedas. O dinheiro que Judas adquiriu para vender Jesus. E ele joga lá, joga no templo. E o que é que acontece? Quando Judas sai dali, quando Judas sai daquela ocasião, a Bíblia diz que Judas vai se enforcar. Judas vai se enforcar. Judas vai tirar sua própria vida. Veja bem, Judas andou com Jesus. Judas teve o privilégio de ouvir Jesus. Judas teve o privilégio de ver o cego ver. Judas que se enforcou. Qual é o tema desta tarde, pastor? O tema é esse. O que a Bíblia diz sobre suicídio. Qual é a diferença de Judas para Paulo? Paulo disse assim, eu acabei a carreira e guardei a fé. E Judas se enforcou. Qual é a diferença dos dois? Todos dois. De Judas para Paulo. Paulo diz em 2ª carta a Timóteo 4:6. Acabei a carreira. Em 27 de Mateus, Judas se enforca. Também acabou a carreira. Qual é a diferença? Um se enforca e o outro é decapitado, mas não se enforca. Porque Paulo estava preso. Estava preso para morrer. Ele disse: já estou oferecido como libação. O tempo da minha partida já está próximo. Eu vou partir, mas não vou fazer como Judas fez. Quem sofreu depois de Jesus, qual foi o apóstolo que mais sofreu? Foi Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Mas Paulo não tirou a sua vida. Paulo não foi para o suicídio. Qual é a diferença de Paulo para Judas? É que Judas foi tirar a sua própria vida. A consciência, por ter vendido o mestre, por ter vendido o Nazareno, por ter vendido Jesus. O dinheiro na mão de Judas começou a pegar fogo e a sua mente começou a lhe acusar. E o diabo é especialista para entrar na mente, para ver o desespero. O diabo é especialista para dizer: olha, pode morrer, pode se matar, pode acabar com o plano de Deus. Acabe aí com o plano de Deus. Vamos lá. Quando Judas, ele joga o dinheiro, eu estou pregando a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia. Há muita diferença. E Judas sai desesperado. Em outras versões, diz que ele pegou uma corda. Judas pegou uma corda, colocou no pescoço e se enforcou. Outra versão diz assim: e abriu o seu interior. Mas por que Judas se enforcou? Por que o suicídio, Judas? Por que você tirou a sua vida? Se você andou com Jesus,
Você viu ele fazer milagres. Você provou do amor de Jesus. Jesus te escolheu para ser apóstolo, para ser discípulo, e agora suicídio. Por que suicídio, Judas? Luta todo mundo passa, dificuldade, coisas negativas, perseguição. Quantos missionários sendo perseguidos? Ah, pastor, mas cada caso é um caso. Eu sei que cada caso é um caso, mas não existe nada impossível para Deus. Não existe o impossível. Deus é um Deus do impossível. A Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. A Bíblia diz que Deus não coloca uma carga que eu não possa levar. Não. Deus trabalha de acordo com a sua capacidade. Deus trabalha de acordo com o que você pode fazer. Deus trabalha de acordo com aquilo que você, aleluia, pode fazer. A obra está nas suas mãos, mas é segundo a sua capacidade, segundo a unção que Deus te dá, segundo as ferramentas que Deus te dá para você fazer a obra. Deus não prova, a Bíblia diz que Deus não prova ninguém além das suas forças. A Bíblia diz: tu és fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Filipenses fala assim, ó: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Judas, por que o suicídio? Por que, Judas? Por que o suicídio? Por que tirar a sua vida? A sua própria vida? Se Jesus é a vida, se Jesus salva, se Ele é amor. A Bíblia diz em João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Eu estou defendendo a Bíblia. Tem muita gente aí no Zap falando sobre o suicídio, o que aconteceu, mas o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a diferença de Judas para Paulo? De Paulo para Judas? Não adianta ficar mandando zap, mandando foto, se já aconteceu. Infelizmente, o diabo, irmãos, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, para tragar, para matar, para roubar. Isso pode ser crente, não crente. Maringá, o índice de suicídio em Maringá é grande. Brasília, o índice de suicídio em Brasília é grande. A Europa, Estados Unidos, o índice de suicídio é grande. O diabo tem colocado na mente, no coração, na alma, e tem gente, irmão, que não é verdadeiro, conhece a Bíblia, mas não grava, não diz o que é que a Bíblia diz. O diabo vai ter que bater em retirada, o diabo vai cair por terra. O caminho não é o suicídio, o caminho não é tirar sua própria vida, acabar com o plano de Deus na sua vida, não. O caminho não é você tirar a sua vida e os seus filhos vai dizer o que depois? E a igreja vai dizer o que depois? E a esposa vai dizer o que depois? Esse não é o caminho, não. O caminho de Judas. Não é não, para quem conhece a Bíblia, não. Pastor, houve suicídio no Velho Testamento? Houve, eu vou ler agora. Quem foi que se suicidou no Velho Testamento? Vamos lá. A Bíblia menciona 6 pessoas específicas que cometeram suicídio no Velho Testamento. Quem? Abimeleque. Juízes capítulo 9, versículo 54. Saul. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. O primeiro rei de Israel, ele morreu, não foi na batalha, não. Ele foi para a batalha, mas não foi os filisteus que matou ele, não. Ele se suicidou. Saul tirou a sua própria vida. Ele disse para o seu escudeiro, o seu pajé:
disse: tira a espada. Disse para o moço: tira a espada. Mas Senhor, tira a espada. O rapaz tirou a espada. Ele disse: enfia a espada em mim. Saul disse: me mata, tira a minha vida. E o rapaz, temendo, porque era o seu senhor, era o rei, e não matou Saul. Saul pegou a espada e se jogou sobre a espada. Ele e o seu pajé, aquele que levava a sua espada, os dois entrou no suicídio. Saul e seu pajé, o moço que estava com ele, lá no monte, lá na batalha. O escudeiro de Saul. Saul não morreu em morte natural, não. Saul se lançou sobre a espada dele. Se matou. Suicídio. Se matou na batalha. Quem mais, pastor, morreu? 1 Samuel 31, de 4 a 6. Aitofel. 2 Samuel 17, versículo 23. Zinrir também tirou sua própria vida. 1 Reis 16 e 18. E Judas, Mateus 27 e 5, já no Novo Testamento. 5 deles eram homens pecadores e perversos. E não sabemos o suficiente sobre o escudeiro de Saul para fazer um julgamento a respeito do seu caráter. Alguns consideram Sansão um exemplo de suicídio. Sansão se jogou sobre as colunas, empurrou, e Sansão diz: morra eu e os filisteus. Morreu Sansão e os filisteus. A vitória foi grande, mas Sansão também morreu. Alguns consideram a morte de Sansão também um suicídio. Mas o seu objetivo era matar os filisteus e não a si mesmo. A Bíblia enxerga o suicídio da mesma forma que um assassinato. Pois isso é exatamente o que um auto-assassinato. Cabe a Deus a decidir quando e como uma pessoa deve morrer. Cabe a Deus decidir como e quando uma pessoa deve morrer. Quantos irmãos já dormem no Senhor, mas não entraram em suicídio? Jesus levou, Jesus buscou, chegou o seu dia. Cabe a Deus, é Ele quem julga, é Ele quem faz, é Ele quem chama. Paulo disse: a minha alma, o meu espírito, a minha vida pertence a Deus. Se eu estou vivo, glória a Deus. Se eu partir, glória a Deus. Tudo que eu tenho tem fôlego, louve a Deus. A minha alma, o meu espírito, a minha vida, os meus talentos, tudo pertence a Deus. Cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deve morrer ou não. É Ele que decide. Mas no momento que eu faço como Judas fez, no momento que eu faço como Saul, que se lançou sobre a sua própria espada, você está dando um cabo na sua vida. Você está destruindo o templo e morada de Deus. A Bíblia diz lá em 1 carta a Coríntios: ai de quem destrói o templo de Deus, porque Deus o destruirá. Está escrito. Ai de quem destrói o templo e morada do Espírito Santo. Quem diz o dia e a hora é Deus. Quem diz o dia e a hora é o Deus que manda em mim e manda em você. Judas partiu para o suicídio, tirou sua vida. E vai agora, segundo a Bíblia, quando morre, segue seu juízo. O homem tem o direito de morrer uma vez só. Depois disso, o juízo. Olha a diferença de como Judas terminou a sua carreira e como Paulo terminou a dele. Tem muita diferença.
Lamandecaia súbria. Nemindelaia de forica manahai. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, nesta live, Judas não tinha o direito de tirar sua própria vida, porque Jesus tem um plano, e ele se adiantou para fazer o que não deveria fazer. O suicídio de Judas ainda é um grave pecado contra Deus. Por que é um grave pecado contra Deus? Porque eu tirei a minha própria vida. Eu destruí o templo de Deus. Eu destruí a vontade de Deus na minha vida. Eu destruí os planos de Deus na minha vida. Suicídio quer dizer isso. É eu dizer que Deus não pode resolver o meu problema. É eu jogar fora o sacrifício da cruz. O sacrifício de Jesus. É eu dizer assim, ó, o que Jesus fez para mim não vale nada. O que vale é eu tirar a minha vida. Não é assim não. Não. Judas fez isso. Ele tirou a sua vida. E olhe que Judas andou com Jesus. Labaias. Decama. Mas pastor, e a depressão? Jesus cura. Mas pastor, e a solidão? Jesus cura. Mas pastor, a gente que é pastor, muitas vezes nós somos perseguidos, isolados, nós somos isso. Ei, Elias também teve depressão e foi para a caverna. E sabe quem foi atrás de Elias? Deus. Quem cuida de pastor é Deus. Quem cuida de pastora é Deus. Quem dá suporte a pastor é Deus. 1 Reis capítulo 19. Elias deixa Geazim, vai para a caverna, fica lá na caverna, e diz a Bíblia que Deus manda um anjo e diz: meu filho, come, bebe e levanta-te. Elias comeu, bebeu e dormiu. E o anjo: Elias, levanta, Elias. É Deus que cuida de você, Elias. Por que você está triste? Porque você quer tirar sua vida, Elias? Porque você quer tirar o seu ministério? Dizer que só você ficou como profeta, o único profeta, Elias. Levanta-te. E Deus tirou Elias da caverna. A caverna do medo. A caverna do desprezo. A caverna da solidão. A caverna da depressão. A caverna de muitas vezes o diabo chega perto para você dar um cabo na sua vida, mas você diz: não, o sangue de Jesus tem poder. Quem cuida da minha vida é Deus, é o Espírito Santo. Quem cuida da minha família é Deus. O caminho não é suicídio, o caminho não é tirar sua vida, não. O caminho não é eu dar um brado na sua vida, não. Já pensou se isso vira moda? Quem cuida de pastor é Deus. Eu sempre aprendi isso. Desde a minha meninice. Desde quando era novo convertido, lá em João Pessoa, que o pastor pregava: quem cuida de pastor é Deus. Ainda que ele não receba abraço. Ainda que ninguém veja ele. Ainda que ele sofra. Ainda que ele venha passar dificuldades, como eu já passei, como você já passou. Mas a Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus que cuida do pastor. Cuida, fala com ele, conforta ele, dá vitória a ele, levanta ele, ajuda ele, abre as portas para ele. Vamos acabar com esse negócio. Quem tem chamada de Deus paga o preço mesmo. Quem é pastor paga o preço mesmo. Se não, sai fora. Entrega o rebanho. Pastorear é sofrer. Pastorear é ser mal compreendido. Pastorear é não receber abraço, nem de todo mundo. Pastorear muitas vezes é perseguição, é calúnia.
Faz parte. Jesus passou por isso. Paulo passou por isso. Moisés passou por isso. Abraão. Os profetas. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem, injuriarem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Antes foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Mas alegrai-vos, exultai-vos, porque grande será o vosso galardão para quem é perseguido. O pastor tem que estar preparado por Deus. Preparado para pastorear. É por isso que eu digo, colocar o obreiro em frente de obra, para não estando preparado, se prepare, vai acontecer um desastre. Tem que ter preparação de Deus, preparação para dirigir culto, preparação para dirigir igreja. Tem muita gente consagrando aqui, consagrando de lá, e bota para lá, bota para cá, é dinheiro, pergunta, tá rendendo tanto lá, eu quero dinheiro, eu quero isso, mas não tem estrutura. Muitos deles não têm vocação. Pastorear é vocação de Deus, é chamada de Deus. Porque tem muitos pastores correndo, que não quer mais pastorear. Não quer mais cuidar de ovelha. Não quer mais pregar a palavra. É porque está faltando vocação de Deus. Chamada de Deus. Quem tem chamada de Deus, a Bíblia diz assim, ó, Daniel 12:13, parte A. Tu, porém, vai até o fim. Mas não é para suicidar, não. Suicídio, não. Não é para você tirar sua vida, não. É para você pastorear e dar glória e dar aleluia. Porque o nosso descanso não é aqui, é lá no céu. O arrebatamento está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 11. Que uns eles deu para profeta, pastores, mestre, ensinadores, querendo o aperfeiçoamento da igreja, querendo edificação da igreja. Atos capítulo 13, versículo 1, expressamente diz o Espírito, apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado, vocação. Por que você está lamentando por causa da obra? Por que você está chorando por causa da obra? Por que você quer desistir por causa da obra? Por que você fica dizendo que está sozinho, que não tem abraço, que ninguém lhe vê? Eu pergunto, quem lhe chamou? Quem lhe vocacionou? Quem lhe disse que seria mar de rosa? Quem lhe disse que seria só abraço, só beijinho no ombro? Quem lhe falou que a obra é fácil, que a obra todo mundo vai ficar... Quem lhe falou? Quem lhe falou mentiu. A obra é espinhosa mesmo. Pastorear é pagar preço. Pastorear é orar de madrugada. Pastorear muitas vezes é ser mal compreendido, rejeitado, porque Deus é com ele. Foi Deus que chamou. Se você tem convicção que foi Deus que lhe chamou, pelo amor de Deus, não tire a sua própria vida, como Judas. Não tire a sua vida. Não parta para o suicídio, porque ninguém lhe deu um abraço, porque você não foi compreendido, porque você não foi ajudado em tempo hábil, porque você fez e não recebeu retorno. O teu retorno quem dá é Deus. Olha a diferença de Judas, suicídio. Paulo foi diferente. Quem era Paulo? Um apóstolo, um perseguidor,
Atos capítulo 9, Paulo começou a perseguir a igreja. Daqui a pouco Jesus fala com Paulo e Paulo cai do cavalo. Olha a diferença. Um, suicídio. O outro terminou a carreira, guardou a fé. E Paulo perseguiu a igreja. Daqui a pouco Ananias vai lá, coloca a mão na cabeça de Paulo. Jesus batiza Paulo com o Espírito Santo. Atos 9,15 diz: este é para mim um vaso escolhido, que levará o meu nome. Jesus não disse a Paulo que seria fácil, não. Jesus não disse a Paulo que seria tudo tranquilo. Fica tranquilo. Jesus não disse a Paulo que todo mundo iria abraçar ele, todo mundo daria atenção, não. Pelo contrário, Paulo foi perseguido em tudo. Pastor João Batista, a paz do Senhor, homem de Deus. Paulo foi perseguido em tudo. Paulo saiu corrido de onde ele estava, dentro de um cesto. Perseguição. Toda a viagem de Paulo era perseguição. Lá em Efésio, Paulo e Silas expulsou um demônio de uma menina. Para trás de mim, sai dela, Satanás. Quando o demônio saiu, mais tarde Paulo e Silas foi preso. Colocaram ele na cadeia interior, prisão. Paulo e Silas apanharam, gemeram, bateram em Paulo, bateram em Silas. Isto é evangelho? É evangelho. É por amor a Jesus. Paulo tirou a sua vida? Suicídio? Não. Silas tirou a sua vida? Suicídio? Não. Não, senhor. Não. Que espírito é esse? Não, senhor. Bateram em Paulo, rasgaram Paulo, mas à meia-noite Paulo e Silas começou a orar e cantar, porque quem tem chamada de Deus sofre, mas ora e canta. Quem tem chamada de Deus entra no altar de Deus pela igreja. Pastor que tem chamada de Deus vai pagar o preço para Deus falar com ele, para Deus revelar a ele. Paulo e Silas pagou o preço, apanhou a noite toda, mas à meia-noite foi orar, foi louvar. E Deus que cuida de pastor, Deus que dá livramento a pastor, Deus que supre a necessidade dos pastores, Deus que abre a mão para abençoar os pastores, os ministros. Eu quero pregar para pastor, para ministro, para líderes, para homem de Deus que está me ouvindo aí. Quem cuida de você é Deus. Quem cuidou de Paulo, de Pedro, de Tiago, quem cuidou de João foi Deus. Quem cuidou dos profetas foi Deus. Quem cuidou dos patriarcas foi Deus. Pastor não pode entrar nessa onda de suicídio, e membro não pode entrar nessa onda de suicídio. Ei, você que é obreiro não pode entrar na onda de suicídio, não. Quem cuida do povo é Deus. Quem cuida de pastor é Deus. À meia-noite, Paulo e Silas louvava, engrandecia. Atos capítulo 16. E quando pensar que não, aquele que é dono do pastor, o dono de Paulo, o dono de Silas, aquele que chamou Paulo lá em Atos 13, e diz assim: o Espírito diz: eu separo a Paulo, a Barnabé, para uma obra que eu chamei. Quem é chamado por Deus não entra no suicídio, não tira a sua vida. Eu te repreendo, espírito das trevas, espírito diabólico. Eu te repreendo no Brasil, nas igrejas, na Europa. Demônio de suicídio, eu te repreendo agora.
Em nome do Senhor. Quem está falando aqui é um ungido de Deus, é um profeta de Deus. Quem está falando aqui é um homem de Deus. Eu te repreendo, espírito de suicídio no meio da igreja, no meio dos pastores, no meio do evangelho, do evangélico, espírito de suicídio na sua casa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo. Quando Paulo e Silas começou a louvar a Deus, à meia-noite, o cárcere tremeu, as portas se abriram. E há um homem que estava lá cuidando de Paulo, dos presos. Ele quis tirar a sua vida. Olha aí que o suicídio não é de Deus. Paulo diz: ei, não te faça mal algum, porque nós estamos aqui todos. Olha aqui, o soldado queria tirar sua vida, queria se suicidar, tirar sua vida. Paulo disse: não, ei, pare, nós estamos aqui, todos nós. Aí aquele que queria se suicidar, pergunta para Paulo: e o que é que eu faço? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele aceitou Jesus. Em vez de se matar, em vez de tirar sua vida, ele aceitou Jesus. O que é que você acha? Paulo ia deixar aquele rapaz tirar sua vida? O que é que a Bíblia diz sobre suicídio? É de Deus? Perde a salvação? Vai ser vai ser arrebatado como os mortos que morrem, bem-aventurados que morreram primeiro em Jesus? Não tocaram a trombeta? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós. Alguém vai dizer: julgue Deus. Não, julgue Deus não. Julgue Deus não. A Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta. Se você não lê Bíblia, eu não tenho nada a ver com isso. Se você não estuda a Bíblia, eu não tenho nada a ver com isso. Julgue Deus não. Então quando um católico morrer, julgue Deus. Julgue Deus. Ele era católico, era religioso. Quando um muçulmano morrer, julgue Deus. É assim? É assim? O muçulmano morreu, julgue Deus. É. Um feiticeiro morreu, julgue Deus. Não é religioso? Fulano de tal morreu, foi na igreja uma vez e nunca mais, julgue Deus. Não é assim não. A Bíblia diz: conhecerei as árvores pelos frutos. A Bíblia tem resposta. Vamos parar com essa conversa de não conhecer Bíblia e julgue Deus. Julgue Deus não. A Bíblia tem resposta. Deus não é irresponsável para falar e não cumprir. A Bíblia fala sobre suicídio. Julgue Deus nada. Conversa. Ninguém tem o direito de tirar sua vida. Ninguém. Ninguém. Você não pode destruir o templo de Deus. Você não pode destruir a chamada de Deus, o plano de Deus. E julgue Deus. Que conversa é essa? Isso é conversa de quem não conhece Bíblia. Isso é conversa de quem nunca leu Bíblia. Isso é conversa com quem não gasta tempo lendo a Bíblia. Suicídio é pecado. Suicídio tira você do arrebatamento. Suicídio não é da vontade de Deus, e eu provo na Bíblia. Quem quiser ligar para mim depois da live, ligue para mim que eu falo a mesma coisa. Quando o carcereiro quis tirar sua vida, Paulo deu um grito: não faça isso. Não faça isso. Porque estamos todos aqui. E ele disse: e o que é que eu faço, Paulo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Paulo sofreu naufrágio,
sofreu entre os falsos irmãos, perseguido, maltratado, mas Paulo terminou a carreira. Olha aqui como foi que Paulo terminou a carreira. A carreira de um crente, de um servo, de alguém que está esperando Jesus. Paulo estava preso, ia ser decapitado. Mesmo assim, Paulo não se suicidou. Se suicidou. Não. Paulo não deu um cabo na sua, não. Olha o que foi que ele escreveu em Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por expensão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha partida está próximo. A Bíblia diz assim, quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Não. A única pessoa que pode destruir os planos de Deus na sua vida e na minha vida, sabe quem é? Você mesmo. Você mesmo. Só existe uma pessoa que pode destruir os planos de Deus. Sabe quem é? Você. Você mesmo. E eu. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor. Paulo não entrou em estado de depressão para se suicidar. Não. Não, senhor. Paulo acabou a carreira como um guerreiro. Paulo acabou a carreira, não foi tirando a sua vida. O apóstolo Paulo acabou a carreira, foi até o final, dar-te-ei a coroa da vida. Paulo foi até o final, honrando a Deus, honrando a palavra, honrando a igreja, honrando a sua liderança. Paulo foi morto? Foi. Ele foi morto, mas ele não tirou a sua vida. Judas tirou a sua vida, Paulo não. Judas se suicidou-se, Paulo não. Saul, suicídio. Sansão, morra eu e os filisteus. Abimeleque, suicídio. Saul e seu pajé, o moço, suicídio. Satanás está dando uma volta na terra. O diabo está dando uma volta nos lares de muitos, procurando uma brecha para acabar com a sua família, para acabar com a igreja, para acabar com a vida de quem prega, de quem louva, de quem pastoreia, envergonhar a igreja, envergonhar quem ministra a palavra de Deus. É lamentável o que houve com o pastor. Qual é o nome dele, amor? Júlio César. É lamentável o que houve com o pastor Júlio César. Um pastor de igreja, um homem de família, um homem que era líder, liderava e tirou a sua própria vida. Aqui no Paraná, uma irmã da igreja, de Bíblia na mão, também tirou a sua própria vida. A notícia chegou aqui e o pastor falou para nós: fulano de tal tirou a sua própria vida. Maringá, onde eu moro aqui, Maringá, é um lugar que o índice de suicídio é grande. Sabe o que é isso? A estratégia do diabo para levar as almas para o inferno. Para que você não entenda o plano de Deus, não entenda a verdade de Deus que liberta. Não brinque
O diabo não está brincando com ninguém. O diabo não está brincando com o pastor, com quem prega, com quem louva, com quem ora, dirigente de ciclo de oração, quem evangeliza, com missionário, missioneira. O diabo não está brincando, está matando mesmo, até suicídio. Não está de brincadeira não, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Já pensou um pai saber que o filho tirou sua própria vida? Se matou? Se enforcou como Judas? Uma mãe saber que uma filha tirou a sua própria vida dentro de casa com uma corda no pescoço? Que tristeza, que deselegância. E a mãe e o pai não poder fazer nada. Lá em Brasília tem um shopping perto da rodoviária que o povo sobe lá em cima e se joga lá de cima. Suicídio. Eu já vi alguém subindo lá em Brasília, lá em Planaltina, numa torre de celular, e a pessoa chegou lá em cima e queria se jogar, e a mãe gritando lá embaixo: não se jogue, meu filho, não se mate, meu filho, não se jogue. O bombeiro subiu e agarrou ele lá em cima para ele não morrer lá embaixo. O diabo está trabalhando para matar pastor, matar a igreja, matar você, matar minha família, os meus filhos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. É a função dele, é esta. As astutas ciladas do diabo. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Veja a diferença. Qual a diferença, pastor? A diferença é como Judas terminou e como Paulo terminou. Judas terminou suicídio e Paulo terminou dizendo: acabei a carreira e guardei a fé. Olha a diferença. A diferença. Como Judas terminou suicídio e Paulo: acabei a carreira e guardei a fé. Ainda outros pensam que o cristão poderia cometer suicídio em situação extrema, sem que isso a conduza à condenação. Todo aquele que comete suicídio sob qualquer circunstância, é duro o que eu vou dizer, mas perde a salvação. A Bíblia tem resposta. Não venha com essa história de dizer é Deus. Não, Senhor. A Bíblia tem resposta. Suicídio é a mesma coisa de tirar a vida. Assassinato. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: ficarão de fora os assassinos, os mentirosos. Ah, pastor, mas não pode pregar isso aí. Não pode. Quem disse que não pode pregar? Quem disse? Não pode pregar isso aí não. Quem falou para você que não pode pregar sobre isso? É a Bíblia que diz: ficarão de fora os mentirosos, assassinos, os adúlteros, o que ama e comete a mentira. Fazer o quê? Se eu for um mentiroso, eu não entro no céu. Se eu for um prostituto, eu não entro no céu. No céu não entra pecado. Ou entra pecado, ou entra. No seu céu entra, no meu não entra. No que a Bíblia fala não entra. O cristão nunca chega a cometer o suicídio, porque Deus o impedirá. Como? Se está determinado, a pessoa determinou. Um cristão pode cometer suicídio, mas perderá a sua salvação? Um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente
perca a sua salvação? A primeira dessas 4 posições foi basicamente a única crença até na época da Reforma de Martinho Lutero, quando a doutrina de salvação começou a ser melhor estudada e entendida. Nesse momento, tanto Lutero como Calvino concluíram que eles não podiam afirmar categoricamente que um cristão não poderia cometer suicídio, ou o que se suicidava iria ser condenado, na medida em que a salvação das almas foi sendo analisada em detalhes pela Bíblia. Domingo eu vou dar uma lição lá na escola dominical, que vai falar assim, ó: perseverando, persevere até o fim. Salvação é perseverança. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho uma salvação. Eu tenho um perdão de Deus. Eu tenho a mão de Deus. Eu tenho um céu. Então que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Alguém aí quer falar sobre esse assunto? A Bíblia tem resposta. Alguém quer falar sobre esse assunto aí? Eu posso mandar o convite para você. Coloca aí: eu quero, pastor. Deus falou com você? Você concorda comigo? Alguém aí concorda comigo? O que a Bíblia está dizendo? Judas e Paulo. Paulo disse: acabei a carreira e guardei a fé. E Judas se enforcou. Tirou a sua própria vida. Qual é a diferença? Alguém quer falar aí? Quem quer falar? Judas perdeu a salvação. Judas estava com Jesus. Na minha opinião, por que os outros discípulos também não se enforcaram? Não. Porque isso não resolve nada. Nunca resolveu e nem vai resolver. Paulo sofreu as mesmas penas, as mesmas dificuldades, ou pior do que o que a gente tem sofrido. Paulo sofreu. Ele foi morto, Paulo foi, mas ele não tirou a sua própria vida. Foi decapitado, mas Paulo não tirou a sua própria vida. Alguém quer comentar aí sobre esse assunto? Quem quer? Você concorda ou não concorda? O que eu falei é certo ou errado? Na sua opinião, eu estou certo? A Bíblia está certa ou não está? Eu não, a Bíblia. Tem suicídio no Velho Testamento e tem suicídio no Novo Testamento. Sabia disso? Agora pega o suicídio do Velho Testamento e veja o que é que Deus fala. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, ó: nem tudo é lícito, nem tudo convém. Para o crente não. Lá onde a minha mãe mora, um crente do Betel, estava meio crente, meio lá. No ano passado, era 11 horas da noite, depois dele chegar de uma balada, ele ia na igreja, mas ia pouco, à noite, porque ele amava muito a mulher dele, e a mulher deixou ele, ou ele pegou alguma coisa que ela traiu, uma coisa assim. Resultado, este homem que estava fraquinho na igreja, pegou uma corda, colocou no caibo, amarrou no pescoço e se enforcou. O que é que você acha? O que é que você me diz? A mãe ficou sem um filho, a esposa ficou chorando e os filhos ficou chorando. Meu pai se matou, tirou a sua vida. E aí, ele podendo correr para a igreja, pedir perdão, recomeçar, mudar de vida. Quantas
Quantas pessoas que pensam em suicídio? A depressão leva ao suicídio. O descaso, o desprezo. Não resolve, não. O diabo é que quer acabar com sua vida, com o plano de Deus na sua vida. Alguém quer falar aí? Quer não, né? É difícil, pastor. É mesmo. É um assunto muito sério. Irmão, ninguém pode se levantar contra isso aqui não. Ó. Ninguém. Deus exaltou a sua palavra sobre todas as coisas. Se a Bíblia diz que pecado é pecado, acabou. Santidade é santidade, acabou. Se a porta é estreita, acabou. Ser fiel até a morte, acabou. A Bíblia é quem diz. Não é o pregador, o pastor, o áudio. Que não, é a Bíblia. E eu estou pregando a Bíblia. Suicídio tira você do arrebatamento e tira você da salvação. Não tem meio termo, não. Todos aqueles que partem para o suicídio, lamentavelmente, porque no céu não vai entrar quem se suicidou, não. No céu, não. É duro dizer, é duro. Também no céu não vai entrar prostitutos. Aqueles que amam a prostituição. Mateus 7. Naquele dia me dirão: eu não preguei, eu não cantei, eu não profetizei. E o que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. Pessoas que é crente e nunca deixaram o pecado. Pessoas que é crente e nunca deixaram a prostituição, o adultério. Provérbio fala assim, ó: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que confessa e deixa. Mas aquele que não confessa e não deixa, eu pergunto a você, vai entrar no céu? Vai entrar no céu? Pastor, ninguém tem coragem de pregar sobre isso. Não tem, porque não tem segurança na Bíblia. Eu tenho coragem, não é porque eu quero a Bíblia quem diz. Suicídio não é de Deus. Pode ser pastor, pode ser ovelha, pode ser não crente, pode ser católico, pode ser macumbeiro, pode ser jovem, pode ser quem for. Suicídio não é de Deus. Nunca foi de Deus. O sangue de Jesus tem poder. No nome de Jesus. Deus julgará. Não. Não, senhor. Não, pastor. Deus, não, irmão. A Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Alguém aí quer comentar alguma coisa? Quer falar comigo aí? Quem quer falar comigo aí sobre o assunto? A diferença da morte de Judas para a de Paulo, que disse: acabei a carreira e guardei a fé. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Me diga aí. Hein? A minha esposa tá... Qual é a diferença da morte de Judas para a de Paulo? Hein? Então Deus abençoe a todos. Qual é a diferença? Irmão, a Bíblia diz que Judas se suicidou.
Está claro na Bíblia. Mateus 27, versículo 5. Suicídio é de Deus? Não. Jesus não queria isso para Judas, não. Me diga se ele queria. Jesus ficou feliz porque Judas se suicidou? Jesus ficou feliz? Não. E Paulo? Segunda carta de Paulo 4, versículos 6, 7. Paulo diz: acabei a carreira e guardei a minha fé. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Jesus lhe dê vitória. Fica com Deus. Eu estava por aqui, ó. Por aqui. Porque a gente tem que defender o Evangelho. Eu fui constituído, como diz Paulo, para a defesa do Evangelho. Para pregar as verdades da Bíblia. Suicídio não é de Deus, é pecado, é assassinato. E assassino não entra no céu. Não tem como fazer culto fúnebre. Você vai ler, para quem tirou a vida assim, ó. Acabei a carreira e guardei a fé? Você vai ler isso aí lá? Não, Senhor. Fique em silêncio. Não tem como ler nem esse versículo. É lamentável? Vai fazer o quê? Aconteceu? Está acontecendo? Eu quero que Deus lhe guarde. Guarde você, guarde sua família, guarde a minha família, guarde meus filhos. Suicídio não. Vamos ficar com Paulo. Tá bom? Deus abençoe. No nome de Jesus. Fica na paz.